Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá. Então a gente vai para nossa última aula de LDB, que vai falar um pouco da gente agora, né? A LDB que vai falar da gente agora, sobre nós professores. Então, dos profissionais da educação, né? Artigo 61 aqui. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício, tá? Então tá bem claro, é efetivo exercício. Se cair na questão lá, né, eles vão trocar essa palavra em efetivo exercício aí. Então a gente ficar bem atento. E tendo sido formado em cursos reconhecidos, são. Aí quem são aqui então esses profissionais da educação aí? Reconhecido por cursos, né? Reconhecido aí. São professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil ou nos ensinos fundamental e médio. Aqui ainda está ensino médio por causa que a IDB é de 96, aí teve alteração, né? Então, por isso permite aí ainda o ensino médio. Só que na realidade, os editais, quando abre concurso, você vê que já não aceita mais ensino médio. Só pede ensino superior, né? Não sei se vocês repararam nisso, tá? Eles não alteraram isso aqui, tá? No nível médio, porque tinha o pessoal que fazia Cefam, né? Fazia o, o magistério, né? Então, quem tinha o magistério podia dar aula normal, né? Na educação infantil e nos iniciais do ensino fundamental. Só que aí depois, em 2010 para cá, que teve aquela lei que, ó, que foi feita lá em 2002, se não me engano, e falou que tinha que ter o superior normal ou a pedagogia, né? Então, por isso que ainda está ensino médio aí, tá? Então, a lei ainda permite ainda o ensino médio, só que os editais não abrem mais para o ensino médio. Todos os editais que a gente vê precisa lá, né, superior normal ou pedagogia, tá? Então, só para dizer aqui, então, no mapa mental. Quem são são, então, esses profissionais de educação? Professores habilitados, nível médio, educação infantil e anos iniciais, no ensino fundamental, e superior, com educação, né, para dar aula de educação infantil, ensino fundamental e médio. Aí tem uma questãozinha aqui pra gente já, logo em cima desse artigo aí. Vamos lá. Conforme o artigo 62 da LDB, a formação mínima exigida para o docente atuar nos anos iniciais da educação básica é oferecida. Então, qual é a formação mesmo? Vamos ver lá. A Letra A. superior e pedagogia. Isso. Aí tá lá, ó. Não, daí tá ali, ó. A formação mínima, tá? Exigida para o docente Ah, atuar sim. nos anos iniciais da educação básica. É oferecida lá, ó, em nível superior e em curso de pedagogia, tá certo? A mínima. Modalidade. Ah, não, modalidade normal, né? Isso, o mínimo ali tá errado. A Ah, primeira já tá errada. Não é em nível uhum. Tá superior e nem errado, curso é. de pedagogia. A letra B, em nível superior em cursos de licenciatura. Tá errado Não também, falou ó. isso. Não é o Uhum. mínimo. Aí, em o mínimo lá, em nível médio, na modalidade normal, tá certo? Tá certo. Isso, essa é a correta, tá? Porque lá tá É, pedindo formação mínima, modalidade. tá? Então fica bem atento na hora do concurso, que essas palavras, formação mínima, então, é em nível médio e na modalidade normal, que seria o Cefam lá, o antigo Cefam, tá? Então fica Uhum. bem atento, porque às vezes é essa palavrinha mínima aí que faz a gente errar, a gente, né, coloca uma outra, a gente, Sim. não, tem que ser superior, então fica bem bastante atento, que a gente perde questão às vezes por causa disso. Tá? Então a resposta nossa é a letra C. E a última, a letra D, está em programas de formação pedagógica para graduados bacharéis. A gente não viu nada disso. Tá? O inciso Não. segundo aí. O inciso segundo. Continuando aqui, ó, quem são os profissionais de educação ainda? Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de pedagogia. Então tem que ter formação em pedagogia aí, ó. Com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como os títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, tá? Então ele fala aqui
né, que os portadores de diploma de pedagogia aí, tá, são profissionais da educação também, tá? E aí tem que ter habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação, educação, tá? Ou seja, seria aí a pós-graduação, né? Então aí vem, ou se a pessoa tem um mestrado ou um doutorado também, né, nas mesmas áreas aí, tá? Então tem aí o mapinha mental, falando mais uma vez aí dos trabalhadores, então, né, que são formados em pedagogia aí, com habilitação em uma dessas áreas aí, tá? Terceiro, continuando, trabalhadores da educação ainda. Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, tá? Então ele fala aqui que quem tem diploma de curso técnico aí, né, ou superior em área pedagógica, afim, também é profissional da educação, tá? São trabalhadores da educação aí, ó. Mais uma vez, o mapinha mental, ó. Trabalhadores aí com curso técnico em área pedagógica ou afim e curso superior em área de pedagogia ou afim. Quarto, profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins, à sua formação ou experiência profissional, atestado por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso quinto do artigo do capítulo 36, tá? Então, fica bem atento com esse aí exclusivamente aí, ali pode aparecer obrigatoriamente, né? E não é obrigatoriamente, é exclusivamente para atender aos inciso quinto lá. O quinto nós vamos ver aqui embaixo já já. Então, está aqui, ó, um mapinha mental aqui, né, que fala dos itinerários formativos lá, que a gente viu lá, os itinerários formativos lá atrás, lá. Então, os profissionais com notório saber, né, um exemplo, técnico contabilidade lá, por exemplo, né, ele é formado em técnico contabilidade, mas ele tem notório saber, então, de contador, né, então, é reconhecido aí pelo sistema de ensino aí, tá? O conteúdos nas áreas afins à sua formação, que seria contabilidade, né? Ou conteúdos afins à sua área de experiência profissional, que aí ele é um profissional da área de contabilidade, ele também, tá? Esse conteúdo aí, né, é uma experiência profissional dele. Então, a experiência profissional dele serve para ele usar lá dentro lá da educação, tá? Por isso que fala experiência profissional, tá? Ou formação, né? Porque às vezes ele é formado, mas ele não tem experiência. E às vezes ele tem experiência, né? E não tem o curso superior, mas tem o técnico às vezes. Então ele pode estar ali ministrando aula ali, tá? E faz parte também da- dos profissionais da educação. Aí o quinto aqui, que ele está falando ali, ó, exclusivamente para atender ao inciso quinto, aí o inciso quinto que vai falar assim, ó, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, né? Que é aquele formado, aquele R2 que o pessoal fala, né? Conforme disposto no Conselho Nacional de Educação. São profissionais graduados com complementação pedagógica. Por exemplo, você se formou lá você fez um tecnólogo lá, você sai, né? Você não pode dar aula, mas você vai lá e faz aquela complementação pedagógica, precisando de licenciatura em língua portuguesa, por exemplo, que é um ano, né? Quem tem tecnólogo, você vai fazer uma complementação pedagógica, é um ano. Aí você faz uma segunda licenciatura, tá? Aí, no caso, a pessoa é formada, por exemplo, em química, ele vai lá e faz uma complementação pedagógica em matemática, ele pode dar aula de matemática, tá? Então, ele está falando disso aí, desses profissionais graduados, né, que tenham feito complementação pedagógica. Por exemplo, no meu caso, eu fiz pedagogia e aí eu fiz a artes. A artes foi uma complementação pedagógica, aquele R2 que o pessoal fala. Daí eu fiz um ano e meio de artes, né, sendo que o curso de arte mesmo seria 3 anos. Mas como tem a grade tem a parte que a gente estuda em pedagogia, né, eles eliminaram. E a mesma coisa história, terminei história agora, né? Também, né, é uma segunda licenciatura. Também eu não precisei aí fazer, né, os 3 anos de faculdade de história. Eu fiz só a parte de complementação pedagógica, porque a outra parte eu já tinha já, tá? Aí questãozinha 72 aqui, ó. De acordo com o artigo 61 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, são considerados profissionais da educação. Aí a gente vai ver qual que são os profissionais da educação. Ó. Letra A.
graduados em outras áreas que exerçam cargos na gestão da educação, como secretários municipais e estaduais e ministro de Estado, tá certo? Não. Não, a gente não viu nada disso, não tem nada de ministro aí. Então, a própria questão já mata ela mesma. Toma uma aguinha aqui. Uhum. A B. Em graduados em áreas distintas da educação que tenham feito quaisquer disciplinas pedagógicas durante a formação e passem a atuar na área da educação. A gente também não viu isso, tem nada a ver. Não. A letra C. Professores leigos, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil ou nos ensino fundamental e médio. A gente viu isso? Bem, não. Também não. Não é também. Letra D aqui. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, tá certo? Certo. É B. Essa é a letra D, a resposta do nosso gabarito aí. Aí o parágrafo único vai falar assim: a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos, ou seja, como que vai ser formado aí o profissional da educação, no caso que ele está falando. Primeiro aí, ó, a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de sua competência de trabalho. Ou seja, então, aqui, ó, sólida formação básica, né? Tem que ter de toda aquela parte básica lá, tá? Propício a conhecimento dos fundamentos ali. Daí, quais são os conhecimentos? Científicos e sociais, tá? E as suas competências de trabalho ali. Aí o 2 vai falar assim, é, que é o próximo que fundamento aqui, ó. A associação entre teorias e prática mediante estágio supervisionado e capacitação em serviço, tá? Então, associação entre teoria e prática, mediante estágio supervisionado e capacitação em serviço. Então, mapinha mental aqui, ó, associação entre teorias e prática, né? Ele tem que saber a teoria, também tem que ter a prática, mediante aí estágio supervisionado e capacitação em serviço. Então, o estágio serve para isso também, né? Para ver, para a pessoa, né, poder ter a experiência ali, né, no próprio serviço ali. Então você pega um professor, ele não tem experiência, vai, acabou de se formar, não fez nem estágio, como é que ele vai conseguir dar aula, né? Ele pode saber toda a teoria, mas se não tiver experiência ali do estágio ali, e o estágio tem que ser supervisionado, ver se a pessoa realmente está fazendo estágio, porque a gente sabe que muitas pessoas não fazem estágio, né? Principalmente quem faz, por exemplo, as complementações pedagógicas, dificilmente faz estágio de novo. Ele faz, assina, dá para alguém assinar como se tivesse feito estágio e não fez, né? Então, se ele já está na sala de aula, eu não concordo dele fazer estágio também. Já está dando, você está 15 anos, 20 anos dando aula. Aí você vai ter que fazer lá 200 horas de estágio, sendo que você já sabe como é a sala de aula, né? Eu acho assim que não deveria ser obrigatório essa parte aí, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo faz o estágio, porque a pessoa acaba, né, assinando um para o outro. O terceiro, o aproveitamento da formação e experiência. O segundo eu já li lá. Só para dar um lembrete aqui, ó. Então, lá no curso de formação de graduação, no caso, tá? O estágio ali supervisionado, para quem está fazendo formação de graduação, tá? E a capacitação em serviço ali é a continuidade quando o professor já está em sala de aula, tá? Terceiro, o aproveitamento da formação e experiência anteriores em instituições de ensino em instituições de ensino e em outras atividades. Então, esse aproveitamento de formação que ele está falando aqui é um curso, por exemplo, a pessoa fez um curso já, então vai ter o aproveitamento dessa formação desse curso que ele já fez, tá? Aí vem ali o aproveitamento, né, formação anterior e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades, ou seja, em sala de aula, tá? As experiências anteriores aí, sala de aula, conta aí, tá? Como aproveitamento aí. O quarto,
a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente e o apoio à formação permanente dos profissionais que trata o caput deste artigo. Daí quais são os profissionais, então, aqui? Da educação que está falando, certo? Deste do artigo. Vou subir aqui. Identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra a criança e adolescente, tá? Essa inclusão também foi em 2023 aí, tá? É, então vem a proteção integral, tá? Então é desde a formação do professor aí, tá? Dos direitos da criança e do adolescente. Então o professor, por exemplo, ele vai saber identificar aí, né, quando a criança está passando por algum momento de violação, a gente sempre a gente fica sabendo, as crianças contam as coisas pra gente, né? Então a gente tem que, desde a formação aí, né, proteger esses direitos da criança e do adolescente. Porque vê que tem criança que sofre abuso em casa, sofre outros problemas, e elas não contam, elas ficam com medo, né? Então aí o professor ele consegue identificar, né, quando tá tendo esses maltratos aí, né, ou a negligência, violência sexual aí, né? Então o professor é um filtro, né? Ele vê quando tá que a criança muda de repente o comportamento. Eu tive uma aluna em Cunha aí que ela era excelente. Eu dava aula no quinto ano e ela era aluna nota 10 a menina. De repente a menina começou, né, tá desligada, começou, né, não tá nem aí mais para estudo. Aí eu fui descobrir o que que estava acontecendo. Aí eu fui descobrir, aí eu vi que aí eu comecei a conversar com ela, tentei puxar dela. Daí ela falou que os pais estavam brigando muito e estavam separando. Ou seja, afetou né, não estava tendo um maltrato assim em si da menina, mas estava praticamente psicologicamente era um maltrato a menina, né? Então aí começou a afetar ela, eu começou a afetar ela. Aí eu chamei a mãe, né, para conversar e aí a menina melhorou de novo, mas a gente vê que essas coisas às vezes afetam, né? Então a gente como professor a gente consegue identificar quando está tendo algo diferente com a criança. A gente é um filtro praticamente, né? É igual quando a criança é autista. Às vezes os tem pais que não aceitam que a criança é autista. Mas a gente, como professor, você bate o olho e você já vê que a criança tem os sinais de autismo, né? Então, e a gente sabe que muitos pais não aceitam, né? Então, a proteção integral aí, então, como falei, assim, dos direitos da criança e do adolescente. Então, o apoio à formação permanente dos profissionais de educação, né, para identificação a maus tratos e negligência, violência sexual praticados contra a criança e adolescente. Está no mapinha mental aí. Aí vem uma questão em cima desse artigo que a gente acabou de ver, que é a questão 73, que fala, de acordo com a Lei 9.394, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, julgue a assertiva e marque a resposta correta. Então a gente vai marcar a resposta correta até agora aqui, ó. A proteção dentro da sala de aula, né? Então, ou seja, que, ó, dos direitos da criança e do adolescente e o apoio e a formação permanente dos profissionais de que trata o caput do artigo 61 para a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra criança e adolescente. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Eu acho que tá certo também. Não, tá errado, só tem uma coisinha que pegou Errado lá no por causa que comecinho dentro lá. da sala de aula. Isso, a proteção dentro da sala de aula. Dentro Não é da dentro da sala de sala de aula. aula. A proteção é Ah, é geral. integral, tá? É A pro- integral, não só Hum, na sala de aula. Isso, a proteção ela é integral, entendi. tá? Em todos os locais, tá? Então não é só dentro da sala Uhum. de aula, é em todos os locais. E a proteção é integral. Foi isso aí que pegou. Às vezes é uma palavrinha assim que pega a gente na hora, porque se for olhar ali, dentro da sala de aula, tava certo se for ver, né? Só que não é só dentro da a lei em si, ela não fala só dentro da aula, mas pra gente dentro da sala de aula tá certo também, né? Só que o que pegou foi a palavrinha integral, né? Então é integral em todos os locais, tá? Então a resposta ali seria a errada ali. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, tá? A formação de docentes para atuar na educação básica. Eles podem trocar a educação básica por educação infantil aí, ficar esperto, tá? Faz-se em nível superior em curso de licenciatura plena, tá? Então, ó, tem outra palavrinha aqui que eles podem trocar também. É licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério.
Então, é a mínima, tá? Para o ensino do magistério, ó, na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. A oferecida em nível médio na modalidade normal, no caso. Aí vem aqui então o mapinha mental nosso aqui, ó. Professores habilitados, né? Então, quem são então? São os professores habilitados. Em nível médio, eles podem atuar onde, no caso? Né? Na modalidade normal, na educação infantil, aos anos iniciais do fundamental, que a gente viu aquela hora lá que era o famoso Cefam, né? Só que agora nem com o Cefam a pessoa consegue dar aula mais, como eu falei para vocês, por causa dos editais lá. Superior, educação infantil, ensino fundamental e médio, tá? E detalhe, tem que ser licenciatura o quê mesmo? Tem que ter licenciatura? Licenciatura plena? Isso, plena, tá? Tem que ter licenciatura plena aí para exercer aí a educação infantil, ensino fundamental e médio. A questão 74 vai falar o seguinte: à luz da disposição da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, julgue o item. Então a gente vai julgar o item de acordo com a lei, ó. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível técnico em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério, na educação infantil e nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal, tá certo? 3 primeiros anos do ensino fundamental tá errada? Mas Tá não é errado, nível, é tá nível errado. superior, não é nível técnico, Isso, é? Tá errado. é, tá? Não é sistema no nível técnico lá, ó, tá? Tá errado lá também, né? Não é nível técnico, não, tá? E aí nos 3 primeiros anos aí, tá errado também, porque não é 3 primeiros anos, ensino fundamental não tem 3 primeiros anos, né? São 5. 5, né? Então, ó, a resposta aí tá errada, tá? Então essa aí já mata logo de cara, né? Já deu pra matar logo de cara. Parágrafo primeiro. A União, o Distrito Federal e os estados e os municípios em regime, tá? Ou seja, um ajudando o outro aí, ó, em regime de colaboração. Toda vez que falar regime de colaboração, é um ajudando o outro. Deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. Então, ficar bem atento a essas três, né, esses três regimes de colaboração, aí, ó, que é a formação inicial, a continuada, a capacitação dos profissionais do magistério, tá? Então, a União, o Estado e o município, em regime de colaboração, deverão promover, é eles que devem promover aí a formação aí inicial, a formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. Pode cair também isso aí, tá? No caso ali, né, a formação inicial, quem está se formando ali, formação continuada é aqueles que já estão em sala de aula, tá? Daí tem, como seria a formação de aula, de continuada quem já está na sala de aula? São aqueles cursos que a gente faz, né? A gente, né, semana tá tendo online, né? Mandaram o link pra gente lá, a gente acessa o link lá e assiste EAD, né? Ou cursos EAD que eles sempre dão pra gente fazer, aqueles cursos lá do Aprende Brasil, né? Tudo isso aí seria formação continuada, tá? E a capacitação seriam cursos, né? Que a prefeitura pode estar aí programando para os professores, né? Dando capacitação, tá? Então são esses famosos cursos, a capacitação são os famosos cursos. O parágrafo segundo aqui, ó. A formação continuada, tá? Para quem já está em sala de aula, como falei, né? E a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância, tá? Então seria o famoso EAD, né? Então clica no link lá no grupo lá para você fazer uma atividade tal ou né, para fazer o curso que a prefeitura está indicando para a gente fazer, tá? Igual, né, tem vários cursos que a gente já fez aí AD pela prefeitura, então são esses famosos links que eles colocam nos grupos pra gente estar acessando, para entrar todo mundo junto, né, para fazer lá. Tipo esse da terapia que tá tendo lá pra gente lá. Seria um curso aí de formação continuada aí pra gente. O terceiro, a formação inicial de profissionais de magistério dará preferência, tá? Eles podem colocar dará preferência por exclusivamente ou outra palavra aí, outro termo
ao ano ensino presencial subsidiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias da educação à distância, tá? Então, aqui, a formação inicial, tá, dará preferencialmente, ou seja, não é obrigatório, tá? Mas preferencialmente pode ser AD, tá? Essa formação aí, tá? Então fica bem atento com isso aí também aí. Pode ser AD, então não é obrigatório. O parágrafo 8 aí, ó, ele cai bastante também em concurso, que vai falar sobre os currículos aí, né, do curso que vão ajudar o professor aí, né? Então, dos currículos dos cursos de formação de docente, tá? Que é o currículo que vão graduar os professores, né? De formação docente, e terão por referência à Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, então a pedagogia, o curso de pedagogia, ele vai ter como referência a BNCC, tá? O curso de letras tem a referência ali a BNCC, todos eles têm como referência ali a Base Nacional Comum, tá? Então pode cair, isso aí cai bastante também esse artigo, esse parágrafo oitavo aí, ó. Os currículos do curso de formação de professor, de docente, terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Aí eles vão lá e trocam a base com nacional curricular como um outro, por exemplo, como os temas transversais lá. Terão por referência aos temas transversais. Então já está errado. Então a gente fica esperto com isso, que esse tipo de questão vai cair também. Aí temos a questão 75, que fala assim: consoante, consoante o parágrafo 8º do artigo 62 da Lei 9.394, os currículos dos cursos de formação de docente terão por referência, vamos lá, letra A, as diretrizes nacionais, curricular nacional, os Não, DCNs? Não. não, Não. A B, a Base Nacional Comum Curricular? sim, Sim. Isso. Aí a letra B é a nossa resposta e o nosso gabarito. A C, os parâmetros curriculares, aí os PCNs? Não. não, Não. O referencial curricular nacional? Não, também. não. Então a gente achou a nossa resposta é a letra B. Então, a formação do docente terão por referência aí a BNCC, tá? Artigo 62. Vamos lá. Ele vai falar aqui do professores de nível médio aqui, tá? O artigo 62 aqui, e aí já viu o parágrafo 1 junto também, pra gente estar falando aqui, ó. Então, os professores, o acesso de professores nas redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas, municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos no exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então, por exemplo, tá falando dos professores aqui de nível médio, no caso, quem tem Cefam lá, ele passou no concurso público, né? Mas ele já trabalha dentro da educação, já, ele já tem 3 anos dentro da educação, ele pode participar de um seletivo diferenciado, tá? Isso eu não sabia não, antes de ter lido isso aqui. É, Na época eu já tinha curso técnico antes de ser professor lá em 2000 lá, eu poderia ter feito lá um processo seletivo diferenciado lá e ter participado né, no caso, o acesso lá. Mas aí eu não sabia disso, na época acho que nem tinha esse artigo aqui, porque foi tudo mudado a LDB, né? Então tem uma pessoa que trabalha, por exemplo, lá no Geraldo Costa ou no Manuel Lopes lá, que ele tem uma formação, né, de nível médio já, né? E da própria área mesmo da educação, né? Então ele pode ser efetivado então por processo seletivo diferenciado, tá? Só que ele tem que ter 3 anos aí de concursado já para poder ter esse direito aí, seja no nível estadual, municipal ou federal, tá? Que ele ingressou por concurso público. Aí no caso, deve ficar esperto também nas questões aí, que pode colocar ingressado por concurso seletivo, aí tá errado, seria concurso público. E é 3 anos de exercício também de profissão, tá? E aí, no caso, ele não tem nenhum diploma de graduação, ele pode estar participando de um processo seletivo diferenciado aí, tá? Agora, o terceiro aqui, ó, parágrafo terceiro. Sem prejuízo
dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades terão prioridade de ingresso. Então, aqui, ó, terão prioridade de ingresso. Os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, tá? Então, sem prejuízo aí dos concursos seletivos, a ser definidos o regulamento pelas universidades, terão prioridade, então, de ingresso aí, ó, os professores que optarem por uma desses cursos aí, licenciaturas, né, em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, tá? Aí vem uma questãozinha aqui, 79, 76, sobre os profissionais da educação, de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em vigor, é correto afirmar que, vamos lá, é correto afirmar que o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e ou licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Tá certo ou errado? Tá errado. É um concurso Certinho. público. Isso, então, o acesso ao professor da rede pública ali, né, de educação básica ali, a curso superior de pedagogia, licenciatura será efetivada por meio de seletivo diferenciado aí, tá certíssimo aí. Hum, Toma uma aguinha aqui. Artigo 64. Vamos lá. A formação de profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional, ou seja, a BNCC é referência aí, tá, para o curso de formação aí então. Formação. A gente já viu isso lá atrás, estamos vendo de novo. A LDB ela sempre repete algumas coisas. Administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional. Ou você né, graduado em pedagogia aí, ou fazer uma pós-graduação aí, tá? Qualquer um dos dois aí. Qualquer um dos dois aí dá garantia aí, então, nessa formação da base comum aí, tá? Que serve como formação de profissionais da educação aí para administração, né? Então, você quer ser diretor aí, ou trabalhar na parte de inspeção da educação, ou supervisão, ou trabalhar como orientação educacional, você tem que ser graduado aí em pedagogia ou ter uma pós-graduação aí, tá? E ter uma formação entre uma dessas 5 áreas que ele está colocando ali. Artigo 65. Cai muito também, tá, gente? Concurso esse artigo 65 aí, ó. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de no mínimo 300 horas, tá? Ó. Então, a formação docente aí, ó, a formação do professor, exceto para a educação superior, tá? Então, para a educação superior, não. A educação docente aí, então, básica aí, ó. Então, a formação docente é obrigatório, tá? E incluirá aí para prática de ensino, que é o estágio, tá? Então, essa prática de ensino é o estágio, é obrigatório e tem que ter no mínimo aí 300 horas aí, tá? Então aí para que então essa formação seja somente para a educação básica, tá? Agora, exceto para a educação superior. A educação superior a gente vai ver abaixo ali daqui a pouco, tá? Aí tem uma questãozinha aqui já, ó, 77. Conforme a LDB, a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de no mínimo, tá fácil essa, né? 300 horas. Isso, 300 300 horas. horas. Tá? 300 horas. Isso aí cai bastante, tá? Fica esperto com isso aí, ó. Guardar essas 300 horas aí. É que tem tantas horas na LDB, né? Que acaba confundindo a cabeça da gente, né? É. Então vamos lá. 300 horas, ó. Artigo 66. Agora a gente vai ver aqui da preparação para o exercício do magistério superior. Então, para quem quer dar aula no ensino superior, ó. Far-se-á em nível de pós-graduação prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Aí o pessoal fala, não, para dar aula em faculdade tem que ter mestrado ou doutorado. A gente não ouve bastante isso, né? Mas não é obrigatório, tá? É ali, ó, é prioritariamente. Se vier lá na questão para você obrigatoriamente, já tá errado. É prioritariamente. Então, prioritariamente, tá?
Caso você já tenha aí, você queira dar aula em nível superior, né? Se você tiver pós-graduação, você pode dar aula também, tá? Você tem pleno saber aí da matéria ali, nada implica que você possa dar aula. Mas geralmente as universidades elas pegam professores que têm mestrado e doutorado, tá? Mas não é obrigatório, não, é prioritariamente, né? Você tem que ter. Então, formação para magistério superior, ó, mapinha mental, né? Tem que ter pós-graduação, né? A pós-graduação seria o lato sensu, né? Que a gente fala, né? E prioritariamente o mestrado e o doutorado, que é o stricto sensu, né? Que o pessoal sempre fala, né? Então, o stricto sensu seria aí o mestrado e doutorado. E o lato sensu, né? Seria pós-graduação aí, por exemplo, em gestão, de educacional, orientação educacional. Aí tem vários cursos aí para deficiências, né? Então tem várias pós-graduações aí, tá? Fica bem atento que isso aqui cai também em concurso. Parágrafo único aqui. O notório saber reconhecido por universidade, concurso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, notório saber reconhecido por universidade, concurso de doutorado poderá suprir a exigência aí de titulação acadêmica aí, tá? Por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo, né? A Dilma recebeu esses dias aí um título de doutorado aí, você viu? Honores não sei o que lá, de doutorado lá. E ela não tem superior, né? Então, se ela quiser dar aula numa faculdade, ela está habilitada para dar aula em faculdade. E tem muitas pessoas. Oi? Como isso? Não sei como também, viu? Eu vi no jornal, passou esse dia. Ela recebeu lá na universidade, não sei qual universidade lá, né? Fala o nome da universidade também lá. Recebeu o diploma lá de honores, doutor em honores, não sei o que lá. Tem um negócio lá. Recebeu o diploma de doutora. Tem um doutorado sem ter feito, Você nem entendeu? fez Ó, faculdade, essa foi boa? né? Essa foi boa. Né? Muito bom, né? É igual o Lula, por exemplo. O Lula não tem também superior. Aí ele vai lá e recebe lá um título lá de honores, não sei o que lá, de doutor, né? Ele pode dar aula em faculdade. Tá cheio de gente assim, né? Porque tem nome, né? Então, quando a pessoa tem nome, é fácil ela receber um título assim. Agora vai pegar a gente, por exemplo, que não tem nome para receber um título assim. Nunca que a gente vai receber um título desse, né? Não, sem Então, essas chance. pessoas, infelizmente, a gente sabe que tem esses, Essa é a né? nossa política. Oi? Isso, essa é a nossa política. Né? Então, se você ser político, você tem bastante chance aí para dar aula em faculdade, né? Você faz aí, ser político, você tem bastante chance, porque Faculdade do roubo. é, né? Porque a gente veio, por exemplo, as palestras aí que o Lula dão aí, que ele dá, diz que dá, né? Nunca vi ele dando palestra, nunca vi falar que ele deu palestra. Que recebia lá 600 mil reais por palestra, 800 mil reais por palestra, diz que ficou rico dando palestra. E eu nunca vi ele falando que ele deu palestra em algum lugar, né? Então as palestras deixam a pessoa muito rica aí, né? Se você estiver a fim de ser palestrante aí, ó, né? Tá, é um Hum. caminho fácil. Vamos lá, Ah, essa foi boa. Vamos. questão 78. Sobre o notório saber que, de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação em vigor, é correto afirmar que A. Deixa eu subir para vocês aqui. Deve ser reconhecido por uma universidade com curso de mestrado ou doutorado em área afim? Não, curso de doutorado só. Mestrado também entra? Isso, não, é só doutorado. Tá errado mesmo lá. Mestrado Doutorado, tem tá nada a ver com errado? mestrado. Uhum. Então já matou a questão, né? Ó. De Uhum. forma alguma, supre a exigência de título acadêmico? Errado também, pode suprir. Isso, pode suprir, tá errado ali. Somente em caráter precário pode suprir a exigência de um título acadêmico? Não, também? Não tem nada a ver de precário ali, ó. Não, Letra D. precário só nós. É só nós, é. Deve ser reconhecido por uma universidade com curso de doutorado em área afim? Isso, sim. Isso. Essa é a resposta correta, é a letra D, tá? Então deve ser reconhecido por uma universidade com curso de doutorado em área afim, tá? Pessoal, vou ter que sair agora, viu? Tenho que levar meu filho no médico. Depois eu assisto o restante da aula. Tá bom, vai ficar gravado, tá?
Tá bom. A de ontem já tá lá no grupo também, tá? Tá bom, depois eu assisto de ontem e termino essa. Tá Tá? bom. Obrigada. Nada. Não. Vamos lá. Artigo 67 aqui, ó. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Então, o artigo 3º ele fala sobre a valorização do magistério também, do professor. Nós vimos lá atrás, nas primeiras aulas lá. Né? Então, aqui vai falar mais uma vez aqui da valorização dos professores da educação, que é, ó, dos profissionais, né, no caso, da educação. Então, vamos ver ali quem são os profissionais da educação, né? O que que, como é que a pessoa pode ser valorizada. Ó. Primeiro, ingresso exclusivamente por concurso público de prova e títulos. Né? Isso aqui cai de montão em concurso, não sei se vocês já viram já. Cai bastante isso aqui. Tá? É exclusivamente, tá? Não é obrigatoriamente, tá? Quer ver aparecer lá na prova lá, obrigatoriamente. Não, é ingresso exclusivamente por concurso público de prova e títulos, tá? 2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico, remunerado para esse fim. Ou seja, você pode fazer, por exemplo, um mestrado aí, tá? E afastar da sala de aula e continuar recebendo, tá? Isso seria uma valorização profissional também. A gente não vê isso, difícil, né? Mas pode acontecer, tá? O aperfeiçoamento profissional aí continuado, tá? Inclusive licenciamento periódico. Ele tirou licença lá para fazer um mestrado ou uma pós-graduação, um doutorado, e aí a prefeitura continua pagando ele, tá? Pode acontecer. Eu nunca vi, mas pode acontecer também que a LDB dá esse direito. 3. Piso salarial do professor, tá? Quarto, progressão funcional baseada na titulação, ou habilitação e na avaliação do desempenho, tá? É a soma de todos esses requisitos aí, tá? Tanto a titulação, a habilitação e a avaliação do desempenho, soma tudo aí. Aí tem a progressão funcional. O quinto, olha, ó, período reservado a estudos planejados e avaliação, incluindo na carga de trabalho, tá? Então, tá bem claro ali, ó, tá? Período reservado a estudos planejados e avaliação, incluindo a carga de trabalho. É o famoso PL lá, né? Ou hora atividade, inclusive no cargo de trabalho, tá? Seria aí. Desculpa. O sexto aqui, ó. Condições adequadas de trabalho também, tá? Tem que ter condições adequadas de trabalho aí pro professor aí, ou pro profissional da educação. Aí vamos ver aqui o mapinha mental, então, aqui, ó. A valorização dos profissionais aqui, tá? Da educação. Primeiro, ali, ó, ingresso exclusivamente por concurso público de títulos de provas e título. Segundo, aperfeiçoamento profissional continuado. Piso salarial do profissional. Progressão funcional. Estudo, planejamento e avaliação, incluindo na carga de trabalho é incluído, e condições adequadas de trabalho. Aí nós vamos uma questãozinha aqui em cima desse artigo aí, ó, vamos lá. De acordo com a Lei 9.394, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhe, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o seguinte, exceto, então não achar errado, ó, tem três certas e uma errada aí. Vamos lá. A. Progressão funcional baseada na titulação, habilitação e na avaliação do desempenho, né? Tá correto aí, não é a questão que a gente quer, então a gente vai achar que a gente não quer ali, que tá errado ali, que é exceto, tá? Então aí tá certinho ali de acordo com a lei, ó. Ingressos exclusivamente por concurso público de prova e títulos, tá certinho lá, de acordo com a lei, tá? Nossa. A C, período reservado de estudo, planejamento e avaliação excluído da carga de trabalho, Tá errado. tá Tá errado. errada essa. É Isso, aonde incluído. incluído, isso aí, ó. Ficar atento com essas palavrinhas aí, incluído, excluído, né? Então é incluído lá. Então aqui tá excluído, tá errado aqui. Nosso gabarito aqui é a letra C. E a letra D, ó, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Corretíssimo ali, tá? Então a letra C é a questão que tá errada ali. Parágrafo primeiro. A experiência docente, ou seja, em sala de aula aí, é pré-requisito para o exercício profissional
de qualquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Ou seja, não pode ser coordenador, vice-diretor ou diretor sem passar pela sala de aula, tá? Então isso aqui cai bastante também, fica bastante atento aí, ó. Então a experiência docente ela é pré-requisito, né? Pode parecer lá, ó, a experiência docente é obrigatória para o exercício profissional em qualquer outra área de magistério. Daí dá várias alternativas pra gente lá, tá? Então tá errado aí, ó. É pré-requisito, tá? Vamos ver lá a questão 80 agora. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações, julgue o item. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de qualquer função do magistério, observadas as normas de cada sistema de ensino. Certo ou errado? Tá certo? É pré-requisito. Certo. Isso, certinho, tá? Tá certinho aí. Outro artigo que cai muito concurso também, ó, 69, cai bastante também esse. Eu já vi várias questões, em vários concursos que eu prestei, seletivo, já caiu essa questão aí, ó, tá? Então tá falando assim, ó, o 69 aí. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, Distrito Federal e município, 25%. Tá? Então vai cair lá na prova lá. A União 18, o município 17 e o estado e o distrito 25. Tá errado. Tá? Então guardar que a União é sempre 18, tá? E o estado, o Distrito Federal e o município 25%, tá? Ou que consta nas respectivas constituições ou lei orgânica da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público, tá? Então a União, ali, ó, o mapinha mental, 18%, estados e Distrito Federal, 25% da receita resultante de imposto, tá? Então, por exemplo, isso que é fora daquela verba do Fundeb lá. Além da verba do Fundeb ali, tá? Eles têm que colocar ali, ó, 18%, então a prefeitura pega 25% de todos os impostos que entrou na prefeitura ali, da cidade ali, ela tem que usar 25% desse imposto que é recolhido na cidade na educação, tá? 81, olha a questão 81. Um município que aplicou 20% em 2025 da receita resultante de impostos compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público, descumpriu o disposto artigo 69 da LDB, no caso aí, certo ou errado? Ela descumpriu, tá certo? É Isso, 25%. certinho. Então a questão aí, a resposta é certa, ela descumpriu, porque ela tem que, não pode ser 20, é 25%. Pode ser a mais, professor, ou não? Tem que ser os 25%. Não, eu nunca vi falando que pode ser mais. Se ela tiver bastante, ou um município grande, eu acho que provavelmente pode sim. Não pode ser É, menos que lá tá 25. falando que não pode ser menos, né? Nem de 18, nem É, de 25, mas a isso. mais não. A margem acho que não tem nada a ver, porque tem município Ah, grande, tá bom. né? Se ele tiver bastante, Uhum. por exemplo, lá em Pinda, por exemplo, eu acho que eles colocam mais. Porque Pinda, os professores ganham bem pra caramba lá, não sei se você sabe disso. E lá tem muita fábrica, né? Não. Tem muita fábrica lá em Uhum. Pinda lá. Então lá eles, nossa, qualquer curso que eles fazem lá eles já ganha, tem um monte de ganhos lá. Né? Por isso que eu sempre fui doido pra passar em concurso lá. Lá ganha bem, Pinda Uhum. ganha bem. Ganha muito bem lá em Pinda lá. Eu acho que é o melhor município do Vale, que é o de Pinda, tá? Vamos lá para 70, artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução, tá? Consecução que no caso aí com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, de todos os níveis compreendidos a que se destinam daí tem o nono aqui, ó, inciso nono aqui. Aquelas despesas então são realização, né, de atividades curriculares complementares, então a prefeitura pode gastar dinheiro aí em atividades curriculares complementares, voltadas ao aprendizado do aluno ou à formação continuada dos profissionais da educação, tá? Então ficar bem atento aí, ó. É de quem? Do aprendizado do aluno, tá? Então são despesas aí com aprendizado do aluno e com formação continuada do professor.
tais como exposição, feiras ou mostras de ciência da natureza, ou humanas, né, no caso matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Esse texto aí foi incluído em 2023, tá? Então esses gastos aí podem então ser realizados, né, com atividades curriculares aí complementares, tá? Aí vem o aprendizado, então, dos alunos ali, formação continuada dos professores, profissionais da educação, então, né, exposições de feiras e mostras aí, né, de língua portuguesa, ciência da natureza, língua estrangeira, cultura, ciências humanas, tá aqui no mapinha mental, ó, literatura e matemática, tá? Então, só nesses casos aí, então, são aquelas despesas aí que eles podem gastar aí com complementação, né, atividades curriculares complementares aí. Aí a questão 82 em cima disso aí tá assim, ó. De acordo com a Lei 9.394, que define despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, considera como despesa válida para os objetivos educacionais. A letra A, o financiamento de operações de crédito para atividade de pesquisa acadêmica geral, a gente viu isso? Letra A. Peso não. Não, a gente não viu isso, né? Então não é. Letra B. Apenas as despesas relacionadas à remuneração dos docentes, construção de instalações educacionais? Não, Não. Também não, a gente não viu isso. A concessão de bolsa de estudo para aluno exclusivamente de escolas públicas? não, Também não. D. A realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado, como feiras de ciência e exposições de cultura? sim, Sim. aprendizado do aluno. Isso. Então, a nossa resposta aí é a letra D, tá? Correta é ela. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que. Então, os recursos poderão ser destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos, eles serão destinados à escola pública, certo? E podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que, daí no caso aqui tem algumas condições aqui, ó. Primeiro, quem pode então receber esse dinheiro aí? Tá? As que comprovam finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Ou seja, ninguém tem lucro nenhum ali, tá? Não tem lucro fecundiado nenhum, ninguém ali, ninguém tem lucro financeiro ali, nem professor, ninguém que participa lá, tá? Então, nesse caso, seria o 1 aí. O 2, apliquem seus excedentes financeiros em educação, tá? Ou seja, aqueles que investem, tudo que sobrou lá, ele vai lá e investe na educação, tá? 3, que assegure a destinação ali de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento da sua atividade. Então a escola ali fechou, né? Aquela escola filantrópica ou confessional ali, ela fechou. Aí tem o dinheiro lá, tem um monte de coisa lá. Ela tem que pegar, tá? Pegar esse dinheiro aí, ou passar para outra educação filantrópica ali que não tem finalidade nenhuma, tá? Ou para o poder público ali, tá? Ela tem que devolver esse dinheiro ao órgão público aí, tá? Não pode ficar com esse dinheiro aí. Quarto, prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Ou seja, todo recurso que ela recebeu, ela tem que prestar conta ali para o poder público ali. 5, tá? Não tenham como dirigente agente político do poder público ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade até o terceiro grau. Então foi incluído aí em 2024, pode ser que caia isso aí, tá? Então a pessoa, no caso aí, para a escola confessional aí ou filantrópica receber dinheiro público, ela não pode ter tá, dirigente ou agente do poder público do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade administrativa pública,
ou de qualquer outra esfera governamental. Também não pode ter cônjuge ali, tá? Por exemplo, eu sou dirigente de uma escola lá, filantrópica lá, ou confessional lá, então, tá, eu não posso ser do poder público, não posso ser político nenhum, não posso ser, né, advogado, faz parte de algum setor público, não posso ser parente eu não posso ter minha esposa, nem filho, nem até o terceiro grau, não posso ter parente nenhum, tá, até o terceiro grau aí, para que eu possa receber lá, então lá, esse recurso aí, tá? Foi colocado em 2024, isso aí provavelmente deve cair, né, que foi incluído agora em 2024, então deve cair alguma coisa sobre isso aí. Então fica bem atento, tá? Que não tem como dirigente, tá? Parágrafo terceiro agora. As escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas deverão disponibilizar ao público, tá, em meio eletrônico, nos termos do regulamento, informações acessíveis referente a. Tá, e tem aqui as referências aqui. Também foi incluído 2024. Pode ser que caia também, ó. Então elas vão ter que divulgar aí, tá? Essas escolas comunitárias confessionais aí, filantrópicas. Recursos financeiros públicos diretamente recebidos e objetivos a serem alcançados por meio da sua utilização. Então todo aquele dinheiro que ela recebeu lá, tá? E como que ela alcançou esses meios aí, tá? Para poder utilizar, ela vai ter que disponibilizar, divulgar ali. 2. Casas certificadas como entidades beneficentes no termo da lei. Então, se elas foram lá certificadas como entidade beneficente lá, tá? De acordo com a lei lá, 2021, aí foi incluído 2024 também, ela vai ter que prestar também o, como fala, as informações lá, tá? E aí tem aqui, ó, ela vai ter aqui primeiro também, que no caso do 2 aqui, ó, comprovação da certificação e respectivo prazo de validade. Ela vai ter que comprovar a certificação dela ali, que ela é beneficente, e também a validade, o prazo de validade ali que ela tem ali, porque ela tem um prazo de validade, tá? E aí o B ali também, número de bolsas integrais ou parciais, ela vai ter que colocar também, tá? O número de bolsas ali integrais, como ela é beneficente, ela tá dando bolsa para alguém, tá? E se as bolsas são integrais ou parciais, né? Concedidas ali, ó, você tem metade da bolsa gratuita, né? De acordo com o disposto na lei também, 187 de dezembro de 2021, bem como os critérios utilizados para a sua concessão. Então, ela vai ter que divulgar também como é que foi feita essa concessão aí para essas bolsas aí, como é que funcionou, né? Como é que os alunos conseguiram receber essa bolsa aí? Ela vai ter que colocar isso aí também, divulgar isso aí, tá? Então, isso aí são. Esse parágrafo terceiro aí pode ser que caia no concurso pra gente aí. Das escolas confessionais, comunitárias ou filantrópicas aí. Que ela deve disponibilizar então ao poder público as informações aí, tá? Vamos lá. Questão 83, que é, conforme a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas certificadas como entidades beneficente devem disponibilizar em meio eletrônico, entre outras informações, a quantidade de bolsas integrais e parciais concedidas, bem como os critérios utilizados para sua concessão. Certo ou errado? Meio eletrônico? Meio Isso. eletrônico que me pegou. Hã? Não ouvi essa palavra? Vamos lá, vamos voltar aqui só para a gente ver aqui, ó, no que está falando dela aqui, ó. Ó, casas certificadas, escolas comunitárias profissionais deverão disponibilizar ao público em meio eletrônico. Tá lá no parágrafo terceiro, Ah, tá, sim. Uhum, tá? achei. Tá no parágrafo terceiro ali, ó. Então, meio eletrônico ali, ó. Tá nos termos do regulamento das informações acessíveis referentes. Então, ou seja, tem que estar lá no site Então deles tá lá certo. falando lá, Uhum. tá? Então tá Então tá certo. certinho aí, ó, tá? Uhum. O 79. O 79 fala assim, ó. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, tá? Então tá bem claro aí, a gente, né, teve essa semana agora aqui, ó. Então o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Aí tem uma questãozinha em cima disso aí, ó. Hum, com base no artigo 79b da Lei de Diretrizes Básicas,
O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra como Dia de Libras, Dia Mundial do Livro, Dia da Consciência Não, Nacional da Consciência Negra, o Dia da Educação. sim. Tá bem claro, é a Dia letra de C. consciência, né? Tá bem clarinho aí, a letra C já deu a Essa resposta. aí foi, Essa aí foi essa aí uma, foi fácil. essa aí foi até sacanagem dar Foi de uma questão presente. dessa. Essa aí foi bônus Mas pro pega, pessoal. viu? Porque daí você fica na dúvida. Se tá escrito lá alguma coisa, não tá certa, né? Você fica pensando. Aham. Aí a pessoa vai lá e coloca Dia da Educação. Não é? Vai que é uma pegadinha, né? É, então fica bem atento ali. 81. O sistema de ensino estabelecerão para a educação básica e superior, fica bem claro que ó, educação básica e superior, porque na prova pode aparecer lá, educação básica obrigatória, né, e superior, ainda está errado, é educação básica e superior. Regime escolar especial para atendimento a. Vamos ver aqui, ó, aí tem alguns incisos aqui, tá? Daí a gente vai ver abaixo do mapinha mental aqui, ó. Então, o sistema de ensino aí, ele vai estabelecer aí para a educação básica, superior, tá? Para as duas aí. Regime escolar especial. É para o estudante que não pode ir à escola, tá? Por dois motivos, no caso aí, esse regime especial. São dois motivos só que o estudante não pode ir para a escola. Fica bem atento com esse artigo também, pode cair. No caso aqui, ó, o primeiro aqui, ó, estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde ou de condição de saúde que impossibilite o acesso à instituição de ensino, tá? Então, esse seria o primeiro aí, ó, tá? O sistema de ensino aí, no caso, em regime especial, tá? 2. Mães estudantes lactantes, tá? Então, mães estudantes lactantes aí. Estudantes impossibilitados, mapa mental, de frequentar as aulas, no caso são dois, tratamento de saúde ou de condição de saúde, e mães lactantes aí, então, mães estudantes lactantes, regime escolar especial. Bom, vamos lá. Virando aqui. O acesso, parágrafo 2º ó. O acesso ao regime escolar especial será condicionado à comprovação de que o educando se encontra em uma das situações previstas no inciso 1 e 2. Então, aquele inciso 1 e 2, ali, que é o que está impossibilitado ali, e no caso das mães lactantes ali, ó. O acesso ao regime escolar, então, será aí, né, vai ter que ter aí, comprovar, tá? Nesse caso aqui, está condicionado, aí vai ter que comprovar. A comprovação de que o educando se encontra, então, em uma das situações previstas, do inciso 1º e 2º, do caput desse artigo, e de que a inclusão, né, do regime especial é condição necessária. Então, é condição necessária aí, tá? Para garantir a continuidade e a permanência de suas atividades escolares aí nos termos de regulamento aí. Vamos lá. Para acesso de regime escolar especial. Só um minutinho só, gente. O cachorro subiu aqui em cima, aqui, só um pouquinho só. Vamos lá, continuando aqui, tá? Vamos lá. Então, para o acesso ao regime escolar aí, tá? Será então aqui, ó, no parágrafo 2º aí, então, né, a gente vendo aí. Então, do caput do artigo aí, que deve, né, a inclusão do regime especial é condição necessária para garantir a continuidade e a permanência das suas atividades escolares nos termos de regulamento aí. Então, para acesso ao regime escolar especial, será condicionado duas coisas, tá? Olha o mapinha mental, ó, duas coisas aí, ó. Comprovação de que o educando, tá? No caso, motivo de saúde e mães lactantes, isso é condição necessária, então, para garantir a continuidade e a permanência das suas atividades escolares. Então, ele vai poder continuar a permanência dele daí da atividade escolar aí, se ele comprovar esses dois motivos aí, tá? Isso aí seria o parágrafo 2º aí. Pode cair também, tá? Na prova aí, que foi incluído esse ano também, que passou. 85. Provas de Instituto Fênix aqui, ó. Segundo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o sistema de ensino estabelecerão para a educação básica e superior regime escolar especial para atendimento a. Aí tá aqui, ó. 1.
Estudantes possibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde ou de condição de saúde que possibilite o acesso à instituição de ensino. 2. Tá certo? Isso. O 2. Mães de estudantes lactantes. Tá certo também. Certo, bem? Mamão Os com dois açúcar, estão né? certos. Deu de graça essa Uhum, essa é questão muito aqui. fácil. Então, Tomara que tenha algumas assim. tomara que tenha mesmo, viu? Então, das assertivas que pode se afirmar, então, no caso aqui, que a um e 2 é a resposta aqui, ó. Um e 2 estão corretas, Letra A. né? A Uhum. letra A está correta aqui. Artigo 83. O ensino militar aqui é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Tá? Então, aqui, ó, o ensino militar, estou falando do ensino militar aqui, no caso, tá do 83 aqui. Ele é regulado em lei específica, tem uma lei que regulamenta só o ensino militar, né? E é admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Então, por exemplo, a EPICAR, né, que é a escola de cadetes do Exército lá, né, de cadetes lá. Então, eles têm a criança vai fazer o ensino fundamental lá dentro, o ensino médio lá dentro, e já sai como cadete já, né, preparado para entrar nas Forças Armadas, tá? Como um tenente lá, quase tenente já, né? Então, é o sonho de muitos jovens que quer ir para essa área de militar aí é ser cadete da Força Aérea, né? Ou do Exército. Então, a Epicar, ela tem o sistema dela lá, né? A AMAN tem também, que é a Escola das Forças Armadas também. Então, eles têm lá uma lei específica para eles lá, tá? 86, a questão 86 aqui, ó. Vamos lá. De acordo com a LDB, o ensino militar, tem regulação legal específica. Aí vamos ver Sim, a 2. Pode admitir equivalência de estudos. sim. 3. Procede à equivalência de estudos de acordo com as regras estipuladas pela União. Pela União, não. O sistema Não, de tá ensino. errado. Isso. Então a nossa resposta seria a A letra É letra, um D. e a dois. letra D, um e 2, tá? Ele pode admitir equivalência ali, tá? Aos estudos de estudo e também tem regulamentação específica lá, tá? Então essa é a nossa resposta aí. Então acabamos aqui a nossa LDB, né? Tá que enfim, né? Graças a Deus. Acabamos a LDB. Então, né, dá mais uma olhadinha aí, tá, gente, na LDB aí. Caso vocês precisem dar uma olhada nas aulas aí também, aí, dar uma repassadinha aí, porque a gente sabe que a prova praticamente, a LDB é que vai, né, vai cair bastante aí. Então agora vamos lá para a aula de tendências lá, tá? Aqui, ó. Nós tínhamos visto, né? Estamos aqui na página 12, né? Nós tínhamos visto então antes ali, ó, sobre. Só vou dar uma recapitulada aqui, né? Pra gente não esquecer. Aqui, ó. Nós vimos sobre os grupos de tendências liberais, né? Daí vimos lá que estava separada aqui, ó. As tendências pedagógicas liberais, que é a tradicional, renovada, progressivista, que a gente viu. E agora a gente vai ver a não diretiva lá, renovada não diretiva. Liberais, renovada não diretiva. A gente já viu a tradicional e a renovada progressivista, certo? Depois falta a tecnicista aqui, ó. E tem as progressistas também, tá? Que é a libertadora, a libertária, a crítica social dos conteúdos ali. Então vamos lá. O grupo das tendências, né, liberais aqui a gente viu, né? Que a gente falou um pouquinho sobre elas. A gente fez algumas questões, aí falou sobre a tendência liberal tradicional, né, que era no começo religiosa, depois Nossa. a partir da reforma do Marquês de Pombal lá, ela, né, tirou a religião, o poder da religião, que é a religião que mandava, né, e ficou laica. Vocês lembram disso? Sim. Lembra? Tá, então vamos lá. Aí vem a tendência tradicional que a gente falou, né, que o professor ele era o detentor do conhecimento, né, a função do aluno era passiva, né, ele só recebia informação,
A escola ali disseminava conhecimento, né, historicamente já acumulado pela humanidade, né, como verdades únicas, e as atividades ali, né, o aluno ali, no caso ali, a função era fazer os alunos memorizar, né, os exercícios de maneiras mecânica ali, né? Então, são da tendência tradicional ali. Aí depois deve vir uma tendência renovada progressivista, né, que foi através do John Dewey, né, que a gente falou, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, né, a Cecília Meirelles, que foi a escola nova como um movimento, né, de renovação do ensino lá, que eles fizeram aquele manifesto, né, dos pioneiros, que eu comentei com vocês até, lembra do manifesto do pioneiro? Que eles fizeram um manifesto em cima né, de tudo aquilo que eles tinham visto de John Dewey lá fora, né, na Europa lá, né? Então, a escola nova que ela tinha, então, né, movimentos de renovação da educação, né? Eles estavam defendendo, então, que uma escola pública gratuita, obrigatória e laica, né? Combate aos moldes da educação tradicional e aluno ativo professores como um facilitador, orientador e um ativador, né? Então, essa era uma das incumbências da escola nova aí. E aí vem as características que a gente viu delas, né, de cada uma delas ali. Vimos as questõezinhas também. E aí paramos aqui na tendência liberal renovada aqui, não diretiva. Então, a concepção de educação que influenciada, né, pelo humanismo de Carl Rogers, e lá na outra a gente viu que é John Dewey, aqui é Carl Rogers. Pode cair também na questão lá perguntando, né? Então, essa tendência que também ela é influenciada pelos autores do movimento escolar novista, né? Pois o aluno continua aqui sendo o centro do processo educativo, né? No entanto, ela também sofre alterações da teoria humanista lá. Então, de ser o principal autor ali, que é o Carl Rogers, né? Aqui é a escola nova que ela assume uma filosofia bem particular, né, e específica, na qual ela se torna em lugar que privilegia os aspectos psicológicos em detrimento aos pedagógicos sociais. Então caiu na questão lá, né, falando sobre privilégio de aspecto psicológico. Daí você já lembra aqui do Carl Rogers aqui, tá? Porque lá na escola nova lá, a ciência não diretiva, a progressivista lá, ela vai falar sobre os aspectos pedagógicos e sociais, né? Então, falou do pedagógico e sociais, você vai lembrar do John Dewey. Falou do aspectos psicológicos aqui, aí você vai lembrar aqui então do Carl Rogers aqui, tá? Que é não diretiva, então, do Carl Rogers aqui. Então, isso é a escola é vista aqui, né, como um centro terapêutico. O professor ganha o papel de ser um especialista em relações humanas. Uma boa aula é vista como uma boa terapia. E a escola deve, né, desenvolver atitudes, valores, sentimentos e autorrealização. Quando fala de autorrealização aqui, né, a gente vê, né, falar da Montessori, né, a Maria Montessori lá, né, ela fala bastante sobre isso. Dos educandos, aprender é percebido como a modificação da percepção do estudante sobre o aluno e privilegia-se a autoavaliação, né? Então, a gente faz o privilégio da autoavaliação, da pessoa se autoavaliar. Então, aqui, ó, vamos ver um mapinha mental aqui, ó, para entender da tendência não diretiva aqui, ó. Então, o professor, ele é especialista em relações humanas, ele deve intervir apenas quando for extremamente necessário. E o aluno ali continua sendo o centro do processo educacional, né? Ou seja, protagonista do seu desenvolvimento, tá? A aprendizagem ali, ela é aprender, é modificar as concepções, né, de realidade da sociedade, do mundo à sua volta. E a escola ele tem um comprometimento, ali, então, em formar atitudes, valores, sentimentos, né, autorrealizar os discentes, além de ser vista como um centro terapêutico, né? Então, falando como centro terapêutico, você lembra ali do Carl Rogers ali, que é a tendência não diretiva, né? Então, o embasamento aqui, né? Essa tendência ela tem como embasamento princípios este, né, o movimento da escola nova e o humanismo. Então, a escola nova a gente viu que dividiu em duas partes ali, né? Tem ali a progressivista, né, liberais progressivista, e essa que é a não diretiva, tá? Aí os pensadores, uns divergem do outros ali, tá?
E aí tem a particularidade que é a única tendência que coloca os aspectos psicológicos acima dos pedagógicos sociais. Então caiu na questão lá falando que a tendência, né, coloca aspecto psicológico acima das sociais, você já lembra que da não diretiva aqui, tá bom? Então é importante salientar aqui que o autor, né, mais relacionado a essa concepção aqui de educação é o Carl Rogers, tá? Tem alguma dúvida, gente? Não. Então vamos lá. Não. Aí tem uma questãozinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aí tem a banca aqui, ó, da CESP. Né? A CESP é uma banca bem complicada, as questões dela quando cai. Aí vai falar assim, ó. A tendência liberal que renovada, não diretiva, encontra-se. Vamos lá, letra A. No Pode subir estímulo. para nós, Célio, por favor. Não apareceu pra vocês? Não, Não tá aparecendo? agora tá. É que tava. Apareceu aí? Sim. Então vamos lá. Agora apareceu. A tendência liberal renovada, não diretiva, centra-se. Vamos lá. A. No estímulo à construção de comportamentos previsíveis. B. Não. Na promoção de vivências grupais de autogestão, a gente viu isso? Não. Não. Na ênfase a aspectos psicológicos relacionais? Sim. Sim, a letra C aqui é a nossa questão aqui, tá? Nosso gabarito aqui. Então, a não diretiva, ela centra-se no aspecto psicológico. Falou aspecto psicológico, já lembra da não diretiva, tá? D. No foco em atitudes passíveis de explicitação? Não. E no Não. favorecimento da análise crítica e coletiva da realidade social? Também não, tá? Então é só guardar isso aí. Ó. Falou da não diretiva, é psicológico relacionais. Falou da progressivista lá, né? Aí você já lembra dos pedagógicos sociais ali, tá? A 11 aqui, ó. Tendência liberal renovadora, não diretiva, também conhecida como escola nova, entende que então, a tendência liberal renovadora, não diretiva, também conhecida como escola nova, entende que, letra A, a aprendizagem deve ser receptiva e mecânica. A gente viu isso? Não. 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 A educação deve Não. ser centrada no estudante e no professor, e não no professor, quer dizer. Tem aspectos psicológicos, né? Sim, isso aí. É isso aí mesmo. A educação ela deve ser centrada no estudante, não no professor. A letra B é a nossa questão que a resposta correta. Letra C, ó, a avaliação deve ser usada para reconhecimento do ex-estudante. A gente não viu nada disso. Não. Letra D, a exposição da matéria pelo professor deve ser realizada de maneira sistemática e por meio de modelos? Não, a gente não viu nada disso também. Não. Não. Então, a letra B é a nossa resposta aqui, ó. A C, Viu demais, eu não tô vendo nada. não tá vendo? Tá aqui, tá parecendo normal aqui. Agora tô. É? Não, mas agora deu. Tá aparecendo? Sim. Tá. Então vamos lá. A 12. É, a aprendizagem, de acordo com a concepção pedagógica liberal renovadora, não diretiva, consiste, vem a letra A aqui, ó, consiste em modificar as percepções da realidade. Não. Oi? Ó, Não sei. Eu tô pensando. Eu tô pensando alto. É que eu tô ó, lendo as outras já e tô pensando. a aprendizagem, de acordo com a concepção pedagógica liberal renovadora não diretiva, consiste em modificar as percepções da realidade. B. Baseia-se na motivação e na estimulação de problemas. C. Baseia-se no desempenho do aluno. D. Prioriza a resolução de situações de problema a partir de temas geradores. E. Ocorre a partir de interação social da construção de conhecimento de grupo. Qual que vocês acham que é? Desempenho do aluno? No caso aqui, Parece que eu ó, fui café. É. a- Desempenho ela, do ela, aluno? ela não ocorre na parte interacional social, a letra I já Não. elimina.
Ela não prioriza também a resolução de situações problema. A gente não Não. viu nada de isolemia. Não. Baseia-se no desempenho do aluno? Também não, a gente não viu nada de baseia no desempenho do aluno. A gente viu que o aluno, ele é ali o Centro. centro, Ele é o tá? centro do. Uhum. Isso. Ele também baseia-se na motivação e na estimulação de problemas? Também não, Não. tá? Não. É a Até a letra A percepção ali, da realidade? consiste em modificar as percepções da realidade ali, tá? É, Então você tá essa, vendo que o psicológico tem que, né? isso, então ali é Uhum. a nossa resposta Certo. ali, Letra A. tá? Então essa aqui é a parte de tendências não diretiva aqui, tá? Aí, à tarde vocês vão poder também ter ou não? Sim, Pode ser 4 horas? Pode. Daí a gente começa com a tendência que liberal tecnicista aqui, beleza. tá Uhum. bom? Certo. Valeu? Certinho. Então tá bom. Então daqui a pouco, Tá, 4 horas, a gente entra de daqui a novo, então. pouco. Tá Tchau, bom. tchau. Olha. Obrigada. Tchau. Até. Tchau. Vai ficar gravado, tá, gente?